Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, nós convidamos a todos para que juntos fechemos os olhos suavemente para auxiliar a nossa harmonia mental, nos preparando assim para ouvir na voz da nossa querida irmã Patrícia o tema a fé e a caridade. Como todos, este é mais um tema importante que todos nós já conhecemos, mas que é válido lembrar, porque as mudanças e o nosso querer vai acontecendo todos os dias. Que as luzes do alto e que as proteções divinas estejam mais uma vez com todos nós neste encontro de final de tarde. Obrigada, que assim seja. Amados irmãos, estamos aqui hoje reunidos para ouvir sobre a fé e a caridade. Será que conseguimos realmente praticar a caridade se não tivermos fé? Será que todos nós temos fé? Essa é uma pergunta que geralmente a gente se faz muitas vezes. A minha fé é inabalável? A minha fé é humana ou divina? A minha fé é fanatismo ou a minha fé ela é apenas uma autoconfiança ou confiança em mim mesma? Ou simplesmente eu não tenho fé? Fé, amados irmãos, é quando realmente acreditamos que algo vai acontecer de forma humilde e sabendo que tem algo maior nos ajudando, que é Deus. Porque se a gente disser, não, eu consigo, eu vou, é uma autoconfiança, é uma confiança. Que não é ruim, é muito bom termos fé em nós mesmos. Mas a fé, aquela verdadeira, que pode inclusive mover montanhas, é aquela fé, não aquela fé, digamos assim, cega, a chamada fé inabalável. O que seria fé inabalável? Fé inabalável é aquela fé que perdura por séculos e séculos e se mostra sempre correta. É uma fé raciocinada e não uma fé cega. É aquela fé que você sente que vai acontecer e acontece. É aquela fé que cura. Quantos de nós já ouvimos pessoas dizerem, aquela pessoa tinha muita fé e ela se curou? Se curou sim. Primeiro, porque ela tinha o merecimento. E segundo, porque ela tinha a fé. Jesus, numa das suas andanças, ele estava passando com seus discípulos. E aí veio um pai desesperado pedindo ajuda porque seu filho estava tomado por um demônio, por um espírito que não o deixava muito perturbado. E disse, por favor, Jesus, cura-o, porque eu não sei mais o que fazer, ninguém consegue curar. Os discípulos de Jesus tinham tentado, mas não tinham conseguido. E Jesus disse, vai e te cura. E aquele filho ficou curado. Aí os discípulos do Mestre Jesus, todos assim, mas como Jesus? Por que nós não conseguimos? Porque o Senhor é o Mestre Jesus, o Senhor consegue tudo, é por isso? Não, porque vocês não tiveram a fé, vocês foram incrédulos, não acreditaram. Que aí ele usa aquela frase, se você tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você
transporta montanhas. Quando Jesus disse essa questão de transportar montanhas, a gente logo imagina uma montanha se transportando. Mas ele falava tudo de forma alegórica. Essa montanha são os nossos obstáculos da vida. São os nossos problemas, são os nossos orgulhos, nossas paixões, nossos vícios, tudo aquilo que nos impede de ter uma verdadeira fé. Essas são montanhas que temos que transportá-las. Mas se a gente tem a fé verdadeira, a fé raciocinada, a fé com amor, a gente consegue. Agora a pergunta, caridade. A gente consegue fazer caridade sem a fé? Até consegue. Aquela caridade que você faz algo para ajudar alguém, mas não porque você tem fé, porque você tem amor, porque simplesmente você quer fazer a sua parte perante a sociedade. Tipo um político, ou alguém que quer aparecer, se mostrar. Está fazendo uma caridade? Para aquela pessoa até tá, mas não está fazendo a verdadeira caridade. Porque a caridade não é só dar esmolas, não é só dar algo material, é ajudar. E para isso tem que ter fé. Os trabalhadores espíritas, para eles fazerem a verdadeira caridade, para eles fazerem o verdadeiro trabalho, eles têm que ter fé. Eles têm que acreditar naquilo que eles estão fazendo para se melhorar, para se evoluir e para ajudar os demais irmãos a evoluírem. Tanto os espíritos desencarnados como os encarnados. E para isso eles têm que fazer a caridade. Qual é a caridade? De se doar. Doar seu tempo, doar as suas energias espirituais e inclusive físicas, de vir, de ajudar, de trabalhar. Aquilo que se proporam antes mesmo de reencarnarem. Ou qualquer outra religião, os evangélicos, os católicos, todos aqueles que se propõem a ajudar com amor, com caridade, é porque eles também têm fé. Geralmente a gente vincula a fé com religião. Mas por quê? Porque porque a gente sabe que a fé, ela vem do amor, ela vem para Deus, ela vai para Deus, para algo maior. A fé humana e divina é humana porque a gente tem todo aquele magnetismo, aquela vontade, aquela fé de fazer, de construir, e a gente consegue. E divina porque a gente emana aquela energia, aquele amor, aquela humildade, dizer, Senhor, me ajuda, meu mentor, meu mentor espiritual, os mentores espirituais, meu anjo da guarda, por muitos pensam, não, meu anjo da guarda, e consegue. Então, fazer a caridade com fé resulta muito mais resultado, dá muito mais resultado. Tem uma questão no livro dos Espíritos que Allan Kardec ele pede para os espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus. Então, não é qualquer um. Na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejo que eles elencaram a caridade mais profunda, não só de ajudar, não só de colocar à sua disposição, mas benevolência para com todos. Não é fácil, né? É difícil? É, mas não é impossível, a gente tem que começar. Indulgência para com as imperfeições alheias. Muitas vezes a gente critica as imperfeições do outro e nós temos as nossas imperfeições. Caridade é ser indulgente também. Não, a pessoa hoje ela está assim, a pessoa ela é assim, mas ela está no nível dela de evolução, ela está no nível dela de aprendizado. Por que não? Vamos apaziguar. E o perdão, né? Perdão das ofensas. Como é difícil a gente perdoar. Estamos numa época de Páscoa. É época em que Jesus Cristo teve todo o sacrifício e então ele apareceu novamente, ele
ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso para mostrar que o homem tem que ter fé e acreditar e amar. E ele perdoou. Quando ele estava pendurado lá na cruz, ele pediu: Deus, Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Porque ele tinha essa indulgência, esse perdão, essa benevolência. Isso para com todos. Ele veio nos ensinar o amor. Ele veio nos ensinar a verdadeira fé. Ele veio nos ensinar a verdadeira caridade. Então, o que temos que fazer é seguir o que ele veio a nos ensinar. É difícil? É, mas não é impossível. Com pequenininhas coisas a gente consegue nos melhorar a cada dia. Teve uma ofensa aqui, teve uma ofensa ali. Teve um probleminha aqui, teve um probleminha. Vamos lá, vamos relevando. Mas eu não tenho muita paciência. Vamos aprender a ter. Ou vamos simplesmente, quando a pessoa nos ofender, nos retirar e orar para que aquela pessoa ela tenha um pouco de amor no coração. Porque muitas vezes, amados irmãos, a pessoa que ofende é porque ela tem algo dentro dela que não está fazendo bem. Se as pessoas estão felizes, estão se sentindo amadas, elas não brigam com ninguém, elas não ofendem ninguém. Elas só atacam quando estão sendo atacadas lá dentro, no coração. Então muitas vezes a gente não sabe, não enxerga o que a outra pessoa está passando ali, nos seus obstáculos, nas suas montanhas. E acaba então não perdoando, acaba se magoando. Mas se a gente se colocasse no lugar do outro, ou na pele daquela pessoa, diria: meu Deus, eu também poderia ter feito isso. Então, amados irmãos, a fé é inabalável, ela é divina, ela é humana, ela é religiosa. A fé move montanhas e todos nós temos fé. Basta querer cada dia mais ter uma fé, acreditar que Todo-Poderoso está sempre nos abençoando e sempre está do nosso lado, por pior que esteja nosso momento, por pior que seja aquele problema, ou de saúde, ou de dinheiro, ou de família, ou de trabalho, tudo passa. Tudo passa. O bom, o mal, o ruim, não tão ruim, mas tudo passa, desde que a gente tenha fé. E com tudo a gente aprenda, a gente tenha aquilo como uma lição. Eu estou passando por isso? Será que não foi uma escolha lá atrás? Será que foi por isso? Ou não estou entendendo por quê, mas vai passar. Tenha fé e pratique a caridade. A caridade de amor, a caridade de perdão, de indulgência, de paciência, de benevolência. Ou simplesmente comece sorrindo para alguém, para um vizinho, para um amigo. Amar incontestavelmente. Dar lugar numa fila, dar passagem para o carro que quer passar, que está enlouquecido. Aí tu diz: mas como que tá? Tu não sabe, daqui a pouco tá desesperado, quer ir visitar alguém que passou mal. A gente não sabe, a gente prefere xingar primeiro. Tá cortando a minha frente. Mas por que será que tá cortando a frente? Às vezes pode ser porque realmente é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que quer correr. Mas ele tá no tempo dele. Quer passar? Passa. Quer buzinar? Buzina. Quer brigar? Calma, não vamos brigar. Nós estamos aqui nesse plano de passagem. Estamos aqui para aprender a nos amar. Todos nós, independentemente de raça, cor, credo, independentemente de política, independentemente de país, independentemente de qualquer coisa. Todos nós estamos aqui com um único propósito: nos evoluir. Evoluir como? Com amor. Não há outra maneira. E o amor compreende o quê? A fé, a caridade e a esperança.
que a esperança também é tudo aquilo que une da fé e da caridade. A fé é a base para a caridade e para a esperança. Sem fé, a gente não consegue nenhum nem outro. Então tenhamos isso, amados irmãos, nessa pequena explanação de hoje, nesse dia, nesse sábado que antecipa a Páscoa, de termos mais fé e de simplesmente sermos mais caridosos conosco e com todos os demais. Sim, porque ser indulgente com as falhas alheias e as nossas. Porque se a gente não consegue se perdoar, como é que a gente vai perdoar o outro? Então vamos se perdoar, a gente erra? Opa, não vou mais por esse caminho, não vou mais fazer isso. Eu vou melhorar. E vai melhorar. Seja o que estiver acontecendo, vai passar e vai melhorar. Podem ter certeza. Podem ter fé. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. A mensagem que o plano espiritual tinha para todos vós. E antes de vós ir para as vossas casas, com suas famílias, vamos fazer um passe coletivo com todos aqui presentes para receber os fluidos benéficos de amor do plano espiritual. Mentores espirituais, obreiros de luz desta casa, iluminem a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que recebam os fluidos de amor e que tenham muita, muita fé em seus corações, que pratiquem a caridade, que saiam daqui melhores de quando chegaram, que levem consigo a certeza do amor de Deus, um Pai de infinita bondade e sabedoria que sabe o que é melhor para todos. Muitas vezes queremos algo que não é para nós, mas Deus sabe o que é para nós. É como um pai sabe o que é melhor para o filho. Mestre Jesus, te agradecemos por tudo o que fizeste, pelo exemplo e o amor, e que possamos sempre estar do lado do bem, praticando o bem, a caridade, com muita fé. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre, e que assim seja. Vão em paz e uma feliz Páscoa a todos.